Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. E hoje vamos trazer as principais novidades do dia para você. Mas antes de irmos para as informações quentinhas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica sempre atualizado com tudo que rola sobre o Botafogo. Vamos nessa! A expulsão do goleiro Washington Aguirre, do Peñarol, contra o Botafogo na semifinal da Libertadores, provocou grande repercussão tanto dentro quanto fora de campo. Aguirre, em entrevista, detalhou a sequência de eventos que levaram ao incidente. Segundo o jogador, ele foi alvo de provocações do goleiro adversário, John, no intervalo do jogo. As palavras de John teriam tocado em um ponto sensível, especialmente ao insinuar que o Peñarol estava fora da competição. Para Aguirre, essas provocações desestabilizaram seu psicológico, levando-o a reagir de forma impensada com um pisão que culminou na sua expulsão direta pelo árbitro, que, mais tarde, reconheceu ter se precipitado ao aplicar o cartão vermelho. O gesto intempestivo de Aguirre, ainda que inusitado, revela como o ambiente emocional das competições de alto nível pode afetar os jogadores, sobretudo em momentos de pressão máxima. O goleiro uruguaio admitiu que perdeu o controle ao ouvir as palavras de John, que foram traduzidas como desdenhosas e desrespeitosas, provocando uma reação impulsiva. Mesmo após reconhecer o erro, Aguirre lamentou a postura do árbitro, que não optou por uma sanção mais leve, como o cartão amarelo. A decisão, ao invés de apaziguar a situação, acabou afetando diretamente o curso da partida, desfalcando o Peñarol e comprometendo sua estratégia em um jogo decisivo. A conversa pós-jogo com o árbitro, segundo Aguirre, reforçou seu sentimento de injustiça. O árbitro teria admitido que a expulsão foi um erro de julgamento, reconhecendo que o cartão amarelo poderia ter sido suficiente para conter a situação. Esse tipo de reconhecimento, embora não mude o resultado da partida, deixa claro o impacto que decisões arbitrárias podem ter em competições de alto nível, onde cada lance e cada decisão podem alterar o rumo de um torneio. Aguirre compartilhou sua frustração ao ouvir as palavras de desculpas do juiz, pois, para ele, a simples admissão de erro não compensa a perda de um jogador em um momento tão crucial. A ausência de Aguirre pesou significativamente para o Peñarol, que lutava para reverter um resultado desfavorável acumulado no jogo de ida, onde foram derrotados por 5-0. No segundo confronto, o time venceu por 3-1, mas o placar agregado de 6-3 em favor do Botafogo eliminou as esperanças de classificação para a final. A expulsão de Aguirre deixou a equipe em desvantagem numérica, situação que ele mesmo descreveu como devastadora para o moral do grupo. Para ele, a sua presença em campo poderia ter ajudado a fortalecer a defesa, mantendo as chances vivas até o final do confronto. A autocrítica de Aguirre após o incidente mostra um lado humano e vulnerável do atleta, que, mesmo sabendo da responsabilidade que tem com a equipe, acabou sucumbindo à pressão psicológica. Em suas declarações, ele mencionou o peso da sua ausência para o elenco, sentindo-se em dívida com seus companheiros. Esse arrependimento reflete não só o impacto da sua ação, mas também a importância do goleiro como figura de confiança e liderança dentro do time. Aguirre sabia que, sem ele em campo, o Peñarol enfrentava maiores dificuldades para superar o Botafogo e avançar na competição. Desde o episódio, Aguirre relatou um período de introspecção e isolamento. O goleiro confessou que mal saiu de casa após retornar do Brasil, onde a pesada derrota por 5-0 no jogo de ida ainda o atormenta. Esse revés abalou não apenas o moral do jogador, mas também suas expectativas, pois ele nutria o desejo de levar o Peñarol a uma final de Libertadores. Para Aguirre, o sonho de alcançar esse feito histórico foi interrompido de forma abrupta e dolorosa, tornando o período pós-eliminação um momento de reflexão pessoal e profissional. A expulsão de Aguirre e a derrota do Peñarol na semifinal trazem à tona questões sobre a importância da estabilidade emocional em situações de alta pressão e a responsabilidade dos árbitros em manter o equilíbrio em campo. A decisão de punir um jogador com cartão vermelho deve ser embasada em critérios rigorosos, considerando o impacto dessa decisão para o andamento da partida e para o contexto da competição. Para o Peñarol, a expulsão foi um golpe no plano tático e nas esperanças de uma reviravolta. Já para Aguirre, o episódio serviu de aprendizado sobre a necessidade de autocontrole diante de provocações e adversidades. Assim, o caso de Washington Aguirre exemplifica as complexidades emocionais que envolvem o futebol profissional. Cada jogador lida com a pressão de maneira distinta, e um momento de desequilíbrio pode custar caro para toda a equipe. A frustração de Aguirre, ampliada pela derrota acumulada, traduz uma das faces mais difíceis do esporte: a vulnerabilidade emocional dos atletas que, por vezes, se torna visível aos olhos do público. A experiência, dolorosa, mas transformadora, certamente moldará a trajetória do goleiro daqui para frente, levando-o a amadurecer e a buscar maior equilíbrio em campo. Pausa nas notícias. Se você deseja continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo no YouTube,
deixe seu like no vídeo. Obrigado! Agora, voltando à notícia. Hoje vamos falar de uma ideia ousada e ambiciosa, mas que parece cada vez mais plausível: Arrascaeta no Botafogo. Isso mesmo, o craque uruguaio pode, quem sabe, vestir a camisa do Fogão. Mas como essa possibilidade surgiu? Vamos explorar tudo isso agora. Júlio Miguel Neto, jornalista conhecido por suas opiniões fortes e análises profundas, levantou a ideia de que o Flamengo deveria considerar se desfazer de Georgian de Arrascaeta. Segundo ele, a eliminação do Flamengo na Libertadores é um indicativo claro de que o clube precisa passar por uma renovação, e o talentoso meia uruguaio estaria entre os nomes que poderiam deixar o elenco. Segundo Neto, o Flamengo tem estrutura e dinheiro, mas peça na gestão e na falta de uma visão mais atualizada de futebol. Com isso, sugere que a venda de Arrascaeta não só ajudaria a financiar uma reformulação no elenco rubro-negro, como poderia abrir portas para o jogador buscar novos desafios, e é aqui que entra o Botafogo. A possível saída de Arrascaeta do Flamengo, mesmo dividindo opiniões, poderia ser o que o Botafogo precisa para dar um salto ainda maior de qualidade e prestígio. O meia uruguaio é amplamente considerado um dos jogadores mais técnicos e criativos em atividade no Brasil e na América do Sul, alguém que decide jogos e que, com um toque ou passe preciso, transforma uma partida. Com a gestão de John Textor, o Botafogo tem buscado se diferenciar dos outros clubes brasileiros ao adotar uma postura de mercado internacional e ousada, investindo em jogadores estratégicos e projetando um Botafogo forte, sólido e com ambições reais. Textor já mostrou que não tem medo de ir além do convencional e buscar nomes de peso, como tem sido o caso das negociações recentes, sempre com o objetivo de elevar o clube ao mais alto nível. Imagine, então, Arrascaeta com a camisa do Botafogo, um jogador de refinada qualidade técnica que agrega a experiência de já ter disputado Libertadores, competições internacionais e grandes finais. Ele não só tem talento individual, mas também uma habilidade rara de trabalhar como um verdadeiro maestro no meio-campo, distribuindo o jogo com inteligência e conduzindo a equipe em momentos de pressão. E é justamente isso que o Botafogo precisa para manter o alto nível que vem apresentando no Brasileirão e, quem sabe, se consolidar como uma força nas futuras competições continentais. Ao ver um Botafogo em crescente no cenário nacional, disputando o topo da tabela, Arrascaeta poderia encontrar na equipe alvinegra uma oportunidade de reviver o protagonismo que o consolidou como uma das estrelas do futebol sul-americano, mas agora em um contexto de recomeço e novas ambições. Além disso, o Botafogo tem um projeto bem estruturado e ambicioso, o que poderia ser um grande atrativo para Arrascaeta, um jogador que sempre demonstrou vontade de vencer e que busca estar em um ambiente competitivo e em ascensão. Diferente de muitos clubes que se perdem em suas próprias crises internas, o Botafogo de Textor vem surpreendendo pela organização e pela clareza de objetivos, o que certamente conta pontos para qualquer jogador de alto nível que busca um novo desafio. Com a estabilidade do projeto, a torcida apaixonada e um elenco que vem se reforçando com qualidade, Arrascaeta poderia ter a chance de ser mais do que apenas um jogador. Ele poderia se tornar uma verdadeira referência dentro do Botafogo, liderando a equipe em busca de títulos e de uma vaga consolidada na Libertadores, onde ele já sabe muito bem o caminho para o sucesso. Agora, pense, você consegue imaginar Arrascaeta, um jogador que tantas vezes foi decisivo com a camisa do Flamengo, trazendo sua magia e habilidade para o meio de campo do Botafogo? Isso certamente causaria um impacto tremendo, não só pela rivalidade histórica entre os dois clubes, mas pela qualidade que ele agregaria ao elenco alvinegro. Com o Glorioso em busca de fortalecer seu grupo e mirando a Libertadores, Arrascaeta seria o nome ideal para liderar o time em campo e fazer a diferença nos momentos decisivos. É claro que uma transferência desse calibre não seria fácil. O Flamengo, mesmo cogitando mudanças no elenco, sabe o valor de Arrascaeta e certamente não abriria mão de um de seus principais jogadores por qualquer valor. No entanto, com uma proposta bem estruturada e a possibilidade de oferecer ao jogador um papel central em um projeto ambicioso, o Botafogo poderia ter vantagem. Afinal, quem não gostaria de ser a peça central em um time em ascensão, com uma torcida apaixonada e um projeto de futuro sólido? O que vocês acham, alvinegros? Seria Arrascaeta o nome certo para comandar o meio de campo do Botafogo? Vale lembrar que o futebol é dinâmico e as oportunidades surgem nas horas mais inesperadas. Se essa negociação realmente for possível, o Botafogo estaria, mais uma vez, mostrando que não está para brincadeira e que veio para se firmar como uma potência no cenário brasileiro e sul-americano. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe e estar à frente de todos os rumores e movimentações do Botafogo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. A chegada de Arrascaeta ao Glorioso seria uma mudança de patamar e tanto, e a gente vai estar aqui para cobrir cada passo dessa possível trajetória.